Pois bem, meus amigos, o sapo cachaceiro que desgoverna esse país está mais uma vez gastando dinheiro dos nossos impostos viajando pelo exterior. A presepada da vez é que ele foi até o G7 lá na França para tentar falar com o Trump e está sendo solenemente ignorado. E aliás, não é só o Lula que está tomando porta na cara, não, viu? O Zema quis fazer gracinha, dar mais uma lacradinha e o próprio partido desconvidou ele para um evento. Vou aproveitar também esse vídeo para atualizar você sobre os trabalhos em Brasília. Sim, eu sei que está todo mundo com os olhos na Copa, mas a coisa em Brasília continua funcionando e vocês sabem que sempre é no do povo. O PL do fim da escala 6 por 1 está de novo na pauta e voltou o PL da misoginia, então a gente precisa ficar atento. Então, se você já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal, e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Vamos começar com Jerônimo, governador da Bahia, sendo vaiado e perdendo a paciência, porque, afinal de contas, é pra isso que a gente paga a internet. Dá uma olhadinha. Olha, aí não, aí não. Aqui não. Aqui não cabe vaia, não. Não é espaço pra vaia aqui, não. Não pode vaiar, só aplaudir. Na própria Bahia, que é, sim, um dos maiores redutos da esquerda, a rejeição continua crescendo porque, assim, as pessoas vão ao mercado e tá todo mundo vendo os preços disparando. Não adianta o seu Pokémon fazer mágica com os números. O povo sabe que a coisa tá muito feia aqui no Brasil. E teve também aquele acidente terrível da menina que foi arremessada da ponte sem corda e adivinha, a Erika Hilton foi dar a lacradinha dela. Ok, teve realmente muitos comentários sem noção e aí, claro, ela aproveitou, sambou e fez a festa e aí eles já aproveitam para falar sobre censura também, né? Erika Hilton aciona Polícia Federal por post sobre jovem morta em Hope Jump. Então, ela acionou a investigação, o governo federal para fechar o acesso àquele lugar? Não, ela quer que a Polícia Federal fique fiscalizando postagem na internet. Então, a deputada pediu a identificação de perfis que fizeram menção a essas coisas horríveis que vocês estão lendo aí, depois do acidente em São Paulo. Bom, caso vocês não saibam, aquele acidente aconteceu em uma área que é do governo federal. O prefeito de Limeira já havia pedido restrição ao acesso, porque não é a primeira vez que pessoas perdem a vida, já aconteceram muitos acidentes e o debate veio à tona, porque realmente a imagem é chocante. E o debate é o seguinte: precisamos de uma legislação para regulamentar isso, que tá um negócio assim totalmente solto. Muitas pessoas estão sofrendo acidentes e a empresa, que não era uma empresa, não tem nenhuma regulamentação. Então, era um grupo de pessoas ali que faziam aquela atividade e cobravam por isso. Bom, o que que ela devia, com o que ela devia se preocupar? Que não acontecesse de novo. Vamos evitar que as pessoas percam a vida. É claro que esse tipo de atitude na internet é execrável, ninguém está defendendo esse comportamento, mas o que de fato pode trazer alguma melhoria é isso aqui. Deputado propõe lei em homenagem à jovem, essa que perdeu a vida em salto sem corda. O deputado do PL apresentou um projeto prevendo a criação de regras de segurança para esportes radicais e quer uma lei que em homenagem a Maria Eduarda. Gente, que pecado, moça super bonita, né? Então aí aqui ele foi o deputado, deixa eu dar os créditos aqui para o deputado, foi o capitão Alden, do PL da Bahia, que esse sim tomou uma atitude que pode evitar que novas tragédias como essa aconteçam. Idiotas na internet são idiotas, mas assim, temos coisas mais importantes do que ficar preocupado com o que um imbecil escreveu na internet e que se ache que ele pague uma indenização
coração, porque eu ainda sou contra a privação de liberdade por causa de palavras. Essa atitude aqui de fazer uma lei, sim, é que tem que ir pra frente. Bom, vamos então à viagem do sapo cachaceiro que eu falei no início do vídeo. Todo mundo tá acompanhando política, sabe que Donald Trump se reuniu com Lula, foi um desastre, aí depois ele se reúne com Flávio, tira foto, elogia o senador, e logo depois disso vem a classificação do CV e PCC como grupos narcoterroristas e também o anúncio de uma taxação aí, infelizmente, aos produtos brasileiros por práticas que eles consideram desleais. E o que o sapo cachaceiro tá fazendo? Foi lá pro G7 para tentar retirar a classificação dos amiguinhos que ele não gostou. Não pode classificar como galera do terror e tá fingindo que tá tentando fazer alguma coisa com relação às taxas. Na minha opinião, o Lula tá cavando uma falta aí, uma briga com o Trump, enfim, mas ele vai ao G7 com conversa com o Trump ainda indefinida. O presidente defenderá o multilateralismo, que todo mundo sabe que o Trump também não gosta, ele prefere o negócio entre os dois países e não esse negócio de grupinho, e criticará o protecionismo dos Estados Unidos. A agenda inclui esse assunto aqui que é super importante, já falamos várias vezes, os minerais críticos e a inteligência artificial. E sobre os minerais críticos, olha essa. Texto sobre minerais críticos enfrenta resistência no governo Lula. Resistência dos assessores de Lula ao texto do G7 sobre minerais críticos se deve, sobretudo, a uma menção crítica à China no documento. Então não pode criticar a ditadura chinesa, todo mundo sabe que ali o principal opositor do Trump no momento é a China, ele quer combater esse domínio chinês, em especial aqui na América, e o Lula tá indo para lá e dizer, não pode criticar a China. Agora, vejam a audácia. O Brasil não faz parte do G7. Ele está lá somente como convidado. Ele não tem que dar pitaco em nada. E está se achando que pode, que tem alguma relevância nesse evento. Então tá aqui, ó, o texto sobre minerais críticos preparado pelos países do G7, que o Brasil não está aqui, então a sua opinião não importa, Lula, enfrenta a resistência de integrantes do governo Lula que acompanham o presidente na cúpula do bloco. Segundo assessores presidenciais, a principal divergência está no segundo parágrafo, que manifesta preocupação com as restrições impostas pela China ao setor. Na avaliação de um influente auxiliar de Lula, a redação atual reflete a postura de confronto com os chineses, o que não condiz com a atual política externa do governo brasileiro. Meu filho! O Brasil não faz parte do G7. Vocês não tem que dar opinião, não tem que dar opinião sobre o documento do evento dos outros, né? E ainda de acordo com o assessor do Lula para assuntos internacionais, apenas 3 dos 8 textos teriam condições de receber o aval brasileiro. Quem se importa? Os documentos do G7 não precisam do aval brasileiro, porque o Brasil não faz parte do G7. Ele está lá como convidado e ainda quer defecar a regra. É para acabar. Enquanto isso, nos Estados Unidos, temos esse anúncio aqui, né, de uma prisão de suposto ex-líder do PCC e do CV, o Felipe Linares de Oliveira de L'Áquila. Foi detido em 5 de junho na cidade de Mooresville, acho que é isso, lá na Carolina do Norte. Então, o governo dos Estados Unidos está, assim, muito preocupado com essa questão dessa galerinha que já começou a prender gente e ainda está monitorando o escândalo do Vorcaro. Quem traz a informação é a Bela Megali no Globo. Gestão Trump monitora desdobramentos de escândalo Vorcaro no Brasil. Então, o governo dos Estados Unidos tem sido informado sobre os desdobramentos da crise do Master. A avaliação levada à gestão de Donald Trump é que o escândalo envolvendo Daniel Vorcaro pode trazer mais desgaste a personalidades da política e do judiciário. Oi, Xande. Já vou falar do Xande também, mas é o Xande, né?
do judiciário brasileiro do que qualquer medida adotada pelos americanos. Isso tem uma cara, um cheiro de André Esteves, mas enfim, vamos adiante aqui. O tema passou a ser acompanhado pelos Estados Unidos por causa do seu impacto no cenário da política nacional, ainda mais em ano de eleições presidenciais. Então, sim, eles estão de olho no que vai acontecer aqui. Entre os tópicos no radar de membros do governo dos Estados Unidos estão as tratativas frustradas da delação premiada de Vorcaro. O acordo foi rejeitado pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Outro foco de atenção são as investigações que tramitam no STF. Esse material que foi levado a Trump tem o objetivo de mostrar como o escândalo Master mexe com as peças do tabuleiro político no Brasil e pode ser decisivo no resultado das eleições. Aí, claro, eles colocam aqui a história do Flávio Bolsonaro e do filme Dark Horse, que não tem nada de ilícito, está lá nos Estados Unidos, eles podem checar tranquilamente. Agora, que afeta a imagem do Xande, afeta. Outra coisa que afeta também é o processo. Lembra que a Rumble e a Trump Media estão processando o Alexandre de Moraes porque ele quer mandar em território dos Estados Unidos, ele quer que a censura ocorra dentro dos Estados Unidos também? Pois é. Agora, ele foi citado por e-mail, quem acompanha aqui o canal ficou sabendo, e a AGU entrou para defender o Xande. Eles estão pedindo à Justiça dos Estados Unidos que encerre a ação movida por Rumble e Trump Media contra Moraes. A petição foi apresentada a um tribunal da Flórida e as empresas questionam decisões do ministro Alexandre de Moraes relacionadas à atuação de plataformas digitais. Então, aqui a nota publicada pela AGU diz que a medida tem por objetivo promover a defesa dos interesses do Estado brasileiro e sustenta, sobretudo, que decisões judiciais proferidas pela Suprema Corte do Brasil não podem ser questionadas perante tribunais de estados estrangeiros. Maravilhoso, lindo, AGU, desde que essa decisão da Corte brasileira não interfira no que está sendo feito no território dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também têm soberania. Olha só que interessante. O Xande não é imperador do mundo. Vamos continuar acompanhando isso daqui que promete dar mais dor de cabeça para Alexandre de Moraes. E olha só que coisa esquisita. Bom, vocês estão sabendo também que o Eduardo Bolsonaro hoje vai a julgamento, né? A Defensoria Pública da União pediu que fosse adiado, mas o STF tem muita pressa em ano de eleição para julgar essas coisas aqui. E aí, do nada, a greve na TV Justiça deve impactar a transmissão do julgamento de Eduardo Bolsonaro no STF. Sei lá, ficou me parecendo bem oportuno, uma vez que o Eduardo Bolsonaro está sendo acusado de influenciar o governo dos Estados Unidos contra o governo do Brasil. Será? Não sei, só uma ideia. E aí vocês me falam aqui nos comentários o que vocês acham. Será que isso aqui estaria acontecendo justamente porque o STF não quer que o governo dos Estados Unidos tenha muita informação sobre esse julgamento, uma vez que claramente envolve essa relação de proximidade do Bolsonaro com o governo dos Estados Unidos? Não sei, foi só uma ideia que me passou. Enfim, apesar da greve, a Secretaria de Comunicação Social do STF diz que a exibição ocorrerá normalmente e a sessão é para hoje, mas não deve ter cobertura jornalística. Achei isso aqui muito estranho, só para vocês saberem. A greve do pessoal lá é porque eles não estão recebendo pagamento. Não pode rir, quem ri vai pro inferno. Enfim, Zema. Vamos mudar agora pro Zema levando porta na cara. Zema apareceu aí em mais uma rodada de entrevistas no final de semana, falando que não muda uma palavra, que mantém tudo que ele disse sobre Flávio, oh meu Deus, enfim. E aí, após atrito de Zema e Flávio, o Novo de Santa Catarina diz que será contra a campanha do ex-governador caso não haja uma mudança drástica. Diretório desconvidou o Mineiro de um evento marcado para o início de julho no estado, que representa uma das principais fortalezas do bolsonarismo. Gente, imagina o pré-candidato a presidente ser desconvidado do evento do próprio partido. E não é só o Novo de Santa Catarina, tá? Aqui na região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a base do Novo está pistola
com o Zema, porque isso daí vai impactar diretamente a campanha dos candidatos do Novo aqui na região sul. E corre o risco ainda do Zema não ter aprovada a sua possível candidatura à presidência. Parabéns, Zema. Ó, parabéns. Não eu tenho a musiquinha aquela, né? Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Esse é o Zema. Ele sozinho conseguiu se atirar na lama. Enquanto isso, o seu Hugo Mota segue tramando contra o povo brasileiro e anuncia a votação do projeto sobre 6x1. Esse daqui é o seguinte: foi aprovada a PEC, ela está no Senado, mas o PT tinha apresentado um projeto de lei colocado em regime de urgência e a pauta da casa está trancada, porque ou o PT tira, ou eles votam, ou a pauta continua trancada. Então isso daí está na negociação. O Hugo Mota disse que vai botar para votar para destrancar a pauta, e aí vem a bomba. E o PL da misoginia nesta semana também entrará em discussão. Então, a gente precisa fazer pressão para que essa excrescência do PL da misoginia não passe. O projeto da escala 6x1, agora o assunto vai ser no Senado. Agora, o PL da misoginia, infelizmente, já foi aprovado no Senado e agora a gente precisa trancar esta palhaçada lá na Câmara dos Deputados. Vamos botar pressão. Haddad também, com a sua cara de pau mais lavada, me solta essa daqui. Quem cobrava taxa das blusinhas eram os governadores. Não foi ele. Não foi o ministro da Fazenda, entendeu? A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. E para fechar, os militares estão aí sentindo o corte no orçamento. Que poderia imaginar, né, que o PT ia cortar o orçamento dos militares? E aí o ministro foi conversar com Lula. Lauro Jardim traz a informação aqui, ó. Lula e o bloqueio orçamentário das Forças Armadas. O seu José Múcio teve uma reunião extra-agenda com Lula nesse final de semana e o assunto foi o bloqueio de 4 bilhões, o maior de toda a esplanada. Assim, eu fico triste porque quem sofre é a tropa, né? Mas depois da Operação Perfídia, desculpa, eu não tenho mais paciência para essa galerinha aí das Forças Armadas. Então, ante pedidos de revisão da decisão, Lula prometeu ver o que pode ser feito, o que significa, dadas as condições do Tesouro, que nada vai ser feito, porque o Lula está esbanjando o dinheiro dos impostos, levando o país para o buraco, fazendo qualquer coisa para tentar se reeleger, e eu espero que ele fale miseravelmente. E vocês? O que acham? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui. USA Brasileiros, porque tá chegando a hora do Mundial e você pode adquirir esse chinelo maravilhoso temático da Copa do Mundo lá no site da USA Brasileiros, uma empresa mineira que bolou essa coleção aqui exclusiva, edição limitada da Copa do Mundo, com chinelos dos países sede, tem também o do México, tá ali com o Totonho, e tem também do Brasil para você esquentar o seu pé na torcida pela seleção brasileira.